Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós temos um tema muito interessante relacionado ao seu sorriso, à sua autoestima. Temos uma profissão em nosso condomínio, aqui no condomínio Marajoara, que trabalha muito fortemente essa questão. Você já deve estar imaginando que profissão que é. Nós temos uma cirurgiã dentista, Aline Almeida. Certamente vocês já conhecem ou já viram ela circulando por aí. Inclusive, ela tem um laboratório, ou melhor, um consultório muito perto ao lado aqui do nosso condomínio, que é o Bela Clean. Então, hoje nós convidamos a Aline para a gente falar um pouco sobre a questão da saúde bucal, né? Como essa profissão tem evoluído ao longo do tempo. Certamente você deve ter alguma história relacionada a dentista. Talvez você é daqueles ou daquelas que começou indo ao dentista com dores ou com preocupação. Mas hoje isso ficou para o passado. Hoje essa profissão evoluiu tanto, a metodologia, os cuidados evoluíram tanto que a situação é bem diferente. Aline, bom receber você aqui. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, Riva, e estou muito feliz em participar do podcast do Condomínio Marajoara. Olha, vocês devem estar percebendo que ela tem um jaleco bem bonito, um jaleco cor-de-rosa. Eu perguntei para ela, ué, não é branco? Ela tem um motivo para explicar por que não é branco. Vamos começar falando por isso aí, Lili? Bom, eu me formei já faz 25 anos e na época a gente só usava branco, mas aí começou a questão dos pacientes terem aquela síndrome do jaleco branco, que já chega no consultório, a pressão aumenta e hoje em dia a gente vê até as criancinhas, né, que nos hospitais ainda continuam usando o jaleco branco. E quando chega lá no consultório, se vê a gente de branco, já quer correr, ou os pacientes também já começam com a pressão a aumentar, então a gente optou por usar jalecos coloridos, na verdade. Síndrome do jaleco branco. Essa eu confesso a vocês, eu não conhecia. E os funcionários também trabalham com... Os funcionários também com roupa de cor. Muito bem. Aline, a gente tem um tema muito interessante aqui, né? A preocupação que todos nós devemos ter com a saúde bucal, né? Vamos começar falando assim, o quanto que essa sua profissão, esse segmento já evoluiu nesse sentido. Sim, nos últimos anos eu posso falar porque eu já vivi a odontologia por 25 anos. E quando a gente se formou, o paciente era atendido de forma individual. Hoje o atendimento já está mais humanizado. Então, cada paciente a gente trata ele como se fosse personalizado o tratamento, tá? O tratamento é mais humanizado hoje em dia, desde o atendimento na recepção, com as minhas recepcionistas. Os pacientes já parecem que se sentem na sala de estar de casa, desde o ambiente que a gente pensa, né? Um ambiente mais aconchegante, onde ele possa se sentir bem. Lá na clínica a gente também pensou para um ambiente de acessibilidade. O paciente, a gente tem a plataforma elevatória, né? Para o paciente que é cadeirante ou mesmo os idosos que têm dificuldade na mobilidade. Até esse tratamento humanizado a gente também prioriza nos atendimentos clínicos. Para pacientes que têm medo de dentista, a gente está oferecendo também uma sedação consciente. Já ouviu falar? Com certeza não, mas eu sou uma das pessoas que precisa disso. Então, a sedação consciente a gente chama, utilizado um gás de óxido nitroso e o paciente fica sedado, mas ele está consciente. Então, ele não vê o tempo passar e ele fica numa sedação profunda. Então, os pacientes gostam muito desse tipo de tratamento. Não significa que ele dorme, não. Não, ele não dorme. Ele fica acordado, mas em estado de relaxamento profundo. Olha só. Aline, me diz uma coisa. As pessoas estão buscando a dentista hoje, ou o dentista, quando sentem dores, quando tem alguma preocupação, ou o brasileiro, vamos dizer assim, já aprendeu a buscar o dentista para prevenção? Olha, apesar da tecnologia, dos aparelhos que a gente usa também para prevenir, para diagnosticar, para prevenir, os
pacientes ainda, na grande maioria, só procuram a clínica odontológica quando está com dor. Infelizmente, a grande maioria. Eu tenho, acho que uns 20% de pacientes que vão a cada 6 meses fazer uma limpeza preventiva, mas a grande maioria não. Infelizmente, é só quando quebra um dente, está com dor. Ou seja, o que leva 80% das pessoas para o dentista continua sendo as dores? Continua sendo as dores. Hoje em dia está muito focado essa questão da estética, né? Então, tem muitos pacientes que estão procurando fazer lentes de contato para ficar com um sorriso mais branco. E nesse caso, eles são meio que obrigados a ir a cada 6 meses para fazer uma manutenção, porque essas lentes elas pegam maior pigmento, então elas mancham mais. E aí os pacientes têm que fazer um polimento, uma limpeza nessas facetas. Essas lentes, elas substituem o antigo clareamento? As pessoas deixaram de fazer o clareamento perdeu eficiência? Sim, os pacientes procuram bem menos o clareamento hoje em dia, porque as lentes ela mantém mais, né, a cor do dente por mais tempo, assim, preserva mais. O clareamento, se o paciente não tiver um cuidado, pode voltar a ficar escuro como antes. Aline, me diz uma coisa, mais uma curiosidade. As mulheres procuram mais a dentista do que os homens? Sim. Ainda assim, as mulheres ainda se cuidam mais que os homens. Eu falo assim, para algumas pacientes que tratam comigo, e o marido vem de vez em quando, ou vem só quando está com dor, que eu falo que, olha, tem que a mulher ir lá e levar ele, marcar, e falo, traz ele pela orelha. Você mencionou logo no início essa experiência das pessoas terem um tratamento mais humanizado, né, para amenizar um pouco a preocupação de muita gente. Mas em termos de tecnologia, né, o que o segmento tem desenvolvido de tecnologia? Nós temos lá na clínica um equipamento que é o scanner digital intraoral. E com ele, nós conseguimos fazer 6.000 fotos por segundo. E aí já passa na tela a imagem da boca do paciente, dos dentes, né? E ali a gente consegue diagnosticar se o paciente tem cárie começando, inicial, no meio dos dentes, que a gente chama de cárie interproximal. Como que está a mordida dele também, porque nesse equipamento a gente tem um infravermelho que vai detectar qual a temperatura do dente que está naquele momento. Então, se o paciente estiver apertando, tiver o bruxismo, vai detectar com todos os pontos em vermelho, onde ele está tendo uma maior pressão, uma maior inflamação nos dentes. E também nós conseguimos identificar se ele está batendo um dente a mais que o outro, se um lado da boca está batendo primeiro que a outra. E também a questão do antes e depois. Se o paciente quer colocar aparelho, se ele tem a mordida torta, nós também conseguimos fazer uma simulação da mordida, como que vai ficar antes e depois do aparelho do Invisalign, que é uma das marcas que eu mais gosto de trabalhar na área da ortodontia. Aline, além do scanner, quais são outras tecnologias que evoluíram aí ao longo do tempo? Então, outras tecnologias que vêm ajudado bastante no tratamento odontológico, em eficiência de rapidez, de qualidade, de precisão, seria também os softwares odontológicos e a impressora 3D, que também agiliza bastante, né, na confecção de próteses, de alinhadores ortodônticos, e também na utilização de guias cirúrgicos. Um outro equipamento também que tem evoluído bastante nos últimos anos na odontologia são os lasers, né? Lá na clínica, por exemplo, a gente tem o laser de baixa potência, que ele ajuda na cicatrização de cirurgias e também no alívio de dores, como dores articulares, sensibilidade dentinária, e também para dores de ATM. Paciente que tem esse problema de apertamento, tem muita dor de ATM, também é legal o resultado com o tratamento do laser. E outros lasers também que vem evoluindo bastante são os lasers cirúrgicos, que eles fazem a cirurgia sem a necessidade do bisturi na verdade. É uma cirurgia que é bem mais rápida, requer menos uso de anestesia, e a recuperação também é muito mais rápida, porque ela vai já cauterizando o sangramento. Então, uma cirurgia bem mais limpa, não tem tanto sangramento.
Também nós temos os lasers para remoção de cárie e também para desinfecção de dos canais dentinários. Interessante. Você mencionou a questão das impressoras 3D, que têm sido usadas em vários segmentos. Curioso saber que até na odontologia essa tecnologia já faz parte, né? Sim. E na época que eu me formei, há 25 anos atrás, era uns 200 mil reais uma impressora 3D. Hoje em dia, com 20 mil reais, você consegue comprar. Então, está bem mais acessível, né? Para tem os laboratórios, hoje em dia, a maioria trabalham com impressora 3D. A Aline, na prática, ou na odontologia, o que ela faz? O que ela resolve as impressoras 3D? Elas, além de fazer os alinhadores ortodônticos, né? Faz a produção em grande escala, também provisórios odontológicos, próteses, os protocolos de dentes, né? Porque tem pessoas que não têm mais dente e não gostam de usar a prótese total, as dentaduras. Então você consegue também colocar os implantes e já fazer o escaneamento e mandar para o laboratório e a prótese fica pronto muito mais rápido, entendeu? Em agilidade e precisão no escaneamento e na confecção é muito melhor, muito mais qualidade e rapidez. Outra tecnologia também que eu gosto muito é a questão da ozonoterapia. Não sei se você já ouviu falar. Não. A ozonoterapia, a odontologia foi a primeira área da saúde que foi liberada para os dentistas tratarem com ozônio desde 2015. Depois veio a veterinária, a área de enfermagem também, e a medicina agora, acho que foi o ano passado que foi liberado, muito tempo depois. A ozonoterapia, ela ajuda os dentistas a fazer a desinfecção, porque a boca é uma região muito contaminada, né? Então tem muitas bactérias, vírus, fungos, e com isso a gente consegue ajudar na cicatrização de procedimentos cirúrgicos. Inclusive, nós temos bons resultados com o tratamento de periodontia, para combater as bactérias da periodontite na boca também. E outra questão ele também ajuda a desinflamar. Então, por exemplo, dores também na ATM, a gente aplica o ozônio e desinflama. Às vezes, com 2 sessões já resolve dores articulares da ATM. É muito bom. Também a gente utiliza na área da harmonização, para estimular o colágeno, para queimar gordura também. Eu, particularmente, sou apaixonada pelo ozônio. Eu gosto muito. Olha só. Aline, quando a gente falou que a gente ia bater um papo sobre a atualização, o avanço da tecnologia na odontologia, eu confesso que não esperava que fosse tanto avanço assim, tantas novidades, tanta tecnologia. É realmente surpreendente. A Aline não está dando uma entrevista, ela está dando uma aula de sobre o setor, né? Eu me lembrei de outro. Tem mais coisa ainda, meu. É um terror dos pacientes, na verdade. É a questão do tratamento de canal. Que também evoluiu muito. Evoluiu? Evoluiu. Aquele pavor de dores? Não, assim, a dor vem. Se o paciente deixar, a dor vem e a gente entra com medicação. O ideal é não intervir já com dor, esperar desinflamar para poder conseguir pegar anestesia, que muitos traumas vêm disso também. Se o paciente, se a gente já intervém, abre o canal com ele inflamado, aí não vai pegar anestesia, vai ter que dar anestesia dentro do canal e o paciente vai lá no céu e volta, e aí deixa o paciente com trauma, né? Eu não gosto, eu procuro não intervir, prefiro que ele tome medicamento, desinflame e depois, né, indique para fazer o canal. Na minha época, que eu me formei, a gente demorava de 4 a 5 sessões para fazer o tratamento de um molar, por exemplo, que tem 4 canais em média. Hoje em dia, com os equipamentos, com a tecnologia, consegue-se fazer em 1 hora, 1h30. Olha que avanço. Tratamento de canal. Por conta do desenvolvimento da tecnologia. Existe também agora o microscópio eletrônico, né? Que antigamente era um trambolho gigante, era difícil as clínicas que tinham esse microscópio eletrônico. Hoje em dia o equipamento está bem mais acessível, está menor, né, mais compacto. E isso tudo para devolver, assim, para o paciente ter um resultado melhor no final do tratamento e mais previsível. Muito bem.
Depois dessa aula, tem mais alguma coisa de evolução? Porque foi uma lição de atualização tecnológica na odontologia. A odontologia tem evoluído bastante. Muito bem, já que nós temos que fazer um cuidado preventivo para essa questão da saúde bucal, que a gente busque profissionais experientes e equipados tecnologicamente, como a Aline acabou de descrever aqui. Aline, antes as pessoas tinham essa preocupação que a gente falou no início, né, de sofrer na mesa do dentista. Mas por todas essas tecnologias, isso também já ficou para o passado, né? Acho que não existe mais essa experiência dolorosa com o pessoal. Ainda tem bastantes pacientes ainda que me procuram, mas com o passar do tempo eles vão se acostumando a perder essa ansiedade, que hoje em dia com um tratamento muito mais humanizado, essas questões de sedação consciente, a gente consegue acalmar mais o paciente e transformar a experiência dele numa experiência mais prazerosa no dentista. Aline, essas mesmas tecnologias, elas chegaram a encarecer demais os custos de quem precisa ir ao dentista ou elas estabilizaram? Essa ainda não, mas tem a tecnologia do laser, que é para tirar a remoção de cárie, mas ainda é um equipamento muito caro. Ainda é um equipamento que para os pacientes, se eu adquirir agora, com certeza vai ter que aumentar um pouco o valor das restaurações, por conta da manutenção dele também, né? Muito bem. Agora, Aline, ultimamente você tem divulgado bastante aí seus trabalhos avançados aí da harmonização facial. Comenta o que é exatamente essa harmonização facial aí, o que implica, quais são os resultados que as pessoas podem ter com esse trabalho. A harmonização facial, nós começamos, a odontologia começou a adquirir o direito de trabalhar desde 2014, começou, que eu fiz o primeiro curso de toxina botulínica. E por que o dentista, na época, pôde adquirir esse direito de trabalhar? Porque tem a questão do bruxismo, a toxina botulínica, que é conhecida como Botox, foi o primeiro a ser liberado. Então, eu fiz, em 2014, o primeiro curso, porque na ortodontia, os pacientes não tinham a mesma evolução do tratamento por conta do apertamento. Então, a gente precisaria relaxar essa musculatura aqui do masseter para o dente conseguir movimentar. Senão, ele ficava ali o tempo todo apertando e a gente não via a evolução do tratamento, né? E, em segundo lugar, também a gente conseguiu, na época, fazer o uso do preenchimento labial. Porque, assim, a gente fazia um serviço bonito, deixava os dentes harmônicos, um sorriso harmônico, e a moldura dos dentes, que é o lábio, ou essa região periorbicular que a gente fala, estava em desarmonia com o resto do rosto, entendeu? Então, o sorriso, que não é separado da expressão facial. Então, por isso que o dentista começou também a conseguir atuar nessa área. Além disso, o dentista ele é o profissional da área da saúde que mais entende da face, porque a gente estuda 5 anos essa região. Nós estudamos os ossos, os nervos, artérias, as proporções que precisa na face, né, para ficar harmônico. Então você consegue perceber quando um sorriso não está combinando com o restante do rosto, é isso? Sim, você faz você constrói um sorriso bonito. Daí o dente, aí o lábio, que é a moldura do sorriso, está murcho, está torto, desequilibrado, não tem uma harmonia no geral, né? Olha que interessante, né? Só um profissional especializado consegue perceber essas coisas. Isso. E aí, com isso, a gente consegue devolver para o paciente autoestima. Uma das mudanças, né, que a gente mais vê é na autoestima. E na autoestima ele vai o quê? Ele vai se sentir melhor na frente do espelho, ele vai conseguir ter uma autoconfiança melhor, então ele vai se relacionar melhor perante ao ambiente que ele vive. O sorriso, né? Nós, aqui no Brasil, nós somos conhecidos mundialmente por sermos um povo alegre, Sim. Um povo que sorri. Então, está mais do que justificado aí a importância de uma profissional que cuida do nosso principal patrimônio, que é o sorriso, né? Sim, é verdade. As mulheres
você já falou disso, né? Se preocupam muito com isso. Os homens também, como a gente sorri também, nós temos que ter essa preocupação, né? E a quem que é indicado? Principalmente, os jovens também têm algumas questões, né? Que já nasce, já se desenvolve. Tem pacientes jovens que falam, minha boca está muito fina, que quer preencher o lábio, então com a autorização da mãe a gente consegue fazer, devolver essa autoestima para o paciente. Mas principalmente nós, que já vai passando dos 30, 35, 40, que já começa a diminuir muito a produção de colágeno, então a gente já vai sentir na nossa pele, o nosso rosto literalmente derreter. E aí, principalmente as mulheres, né, que por conta da menopausa, da deficiência hormonal, sente maior isso na frente do espelho. Então eu tenho muitos pacientes nessa faixa de idade, e principalmente nessa faixa de 35 a 50, 60, que procura tratamento para estar melhorando a questão da flacidez da pele e ficar mais jovem, se sentir mais jovem de novo. Né? Todo mundo quer, né? Forever Young, como já dizia aquela boa música. Esse tratamento, essa técnica da harmonização facial é muito prolongada, Aline? A minha linha de tratamento, eu trato o paciente de forma integrativa. Então, eu analiso os exames de sangue dele antes de iniciar um tratamento de harmonização, para saber como está a taxa hormonal, como que está a questão de se ele tem a glicose alta, hemoglobina glicada alta, porque assim, a glicose principalmente, se a pessoa come muito açúcar, ele vai ter perda dessa eficiência do estímulo de colágeno. Então, o açúcar ele causa glicação na pele, ele quebra o colágeno. Então, não adianta nada se a gente faz um estímulo de colágeno no paciente, depois ele vai lá e come um ovo de Páscoa inteiro, vai perder toda a eficiência do tratamento. Tem outras coisas também que prejudicam o tratamento que eu deixo muito claro para o paciente. São os hábitos de sono dele, se ele é tabagista, se ele fuma, né? Se ele é muito estressado, isso tudo atrapalha também o resultado do tratamento. Nossa, então essa técnica é muito mais completa do que eu imaginava. Não é só o estético, né? Tem muita história por detrás dessa questão. Por exemplo, trabalho com um equipamento lá na clínica que é o Ultraformer. Ele já está na 4ª geração. Antigamente, inclusive, tem paciente que fala, mas o Ultraformer dói. Não, hoje em dia ele já está numa evolução que é o Ultraformer MPT, que ele vai estimular o colágeno do paciente nas 3 camadas da pele, inclusive na face muscular, causando um efeito lifting. Mas, para que isso aconteça, para o resultado ser bem eficiente, a gente precisa analisar como que está o terreno biológico do paciente. Se ele realmente tem os nutrientes necessários para a formação do colágeno, se ele faz atividade física, se ele tem bons hábitos alimentares, né? Tudo isso eu analiso para poder também o paciente depois não falar, mas não tive resultado nenhum. Então, eu deixo bem claro isso para os pacientes. Aline, pelo que você fala, é mais do que uma consulta, é uma consultoria, mas que generalizada para garantir os melhores resultados, né? Falando em resultados, Aline, eu posso imaginar a satisfação que uma pessoa que passa por essa experiência, a satisfação que ela tem quando se olha no espelho, se compara com algum tempo, com antes desse tratamento e vê um excelente resultado. Eu consigo imaginar, mas eu queria perguntar para você, que causa, que provoca, que constrói essa transformação, qual é o sentimento que você tem com essa transformação de um paciente? Para mim, cada sorriso carrega uma história. Então, é muito importante para mim ver que eu estou conseguindo tirar uma dor de um paciente, construir um sorriso novo para ele, ou mesmo realçar o que ele tem de mais belo na sua natureza, na sua face. Uau! É incrível você ver que ao se transformar um sorriso, transforma-se a autoestima e, pelo que a Aline acaba de dizer, tem um impacto no coração. Então, a ação, a iniciativa, o trabalho, além de ser muito profissional, é impactante, né? A transformação completa, né, Aline? Isso. Quando você começou na profissão, você imaginava que chegaria a ser tão impactante a sua transformação? Eu sempre
Eu sempre fui Profissão? apaixonada pela minha profissão. Desde o começo que eu trabalhei como estagiária num consultório de alguns ortodontistas, e ali eu já me apaixonei pela ortodontia. Eu sabia que eu queria fazer isso. E Você aí, tinha que idade quando você descobriu essa profissão? quando eu quis fazer, foi com 17 anos, quando eu troquei as minhas restaurações, que eram de amálgama, aquelas escuras, por resina num dentista lá em Minas Gerais, que cuidou da minha boca, e eu fiquei já encantada o que a odontologia poderia fazer na autoestima de uma pessoa. Na época eu já fiquei encantada, então já sabia que eu queria fazer odontologia desde aquela época. Eu acho bacana, Aline, quando alguém descobre, especialmente quando se descobre cedo, né, o dom que trouxe você para a Terra. Acho que todos nós nascemos nesse mundo por algum propósito, com algum dom. Você pode achar que não tem, mas você nasceu com aquele dom. Você pode não ter descoberto, mas que ele tem, tem. E eu admiro, Aline, de fato, eu já falei isso outras vezes, que descobrir o dom, descobrir o talento que Deus deu para você exercer em favor dos outros, né? E na odontologia, na área da saúde, na verdade, a gente tem que ter esse dom de cuidar das pessoas, de gostar de se doar, de cuidar das pessoas. Né? A gente já nasce com isso, eu acho, nessa área. E eu acredito, Aline, que além da satisfação de você descobrir a sua profissão, de você estudar, se formar, exercer, é você ver o seu negócio, Aline, como também uma empreendedora aqui do condomínio Marajoara. Recentemente, vocês investiram aí num consultório muito bem equipado, aqui perto, bem pertinho, dá para ir. Aliás, você vai até a pé lá, né? 10 minutinhos andando. 10 minutinhos a pé até chegar no consultório dela, que eu já fui lá, é bastante moderno, né? É bem estruturado a recepção. Você foi convidado para a inauguração. Eu fui convidado para a inauguração. Muitos moradores aqui foram convidados para a inauguração. Então é um espaço absolutamente agradável, né? E melhor ainda pelo tratamento que a gente recebe. Aline, para a gente concluir, que recomendação você dá para as pessoas, né? Que querem resgatar o seu sorriso, né? Resgatar a sua saúde bucal, sua saúde visual e, obviamente, a autoestima. Então, se você quer melhorar a sua autoestima, quer se sentir bem, se sentir cuidado, procura um profissional da sua confiança que seja recomendado, porque vale muito a pena você se sentir bem e ter a sua saúde bucal restabelecida. Porque a gente não comentou aqui, mas tem uma questão que eu gostaria de falar também. Por favor. Da importância. Os órgãos de saúde normalmente não falam sobre isso, mas é a questão da saúde gengival do paciente, do sangramento. Todo mundo acha que sangrar a gengiva, que tem aquele sangramento quando passa o fio dental, é normal, mas não é. Por trás disso pode estar escondido um grande problema de saúde generalizado, que a gente fala, porque o sangramento ele evolui para uma gengivite, depois para uma periodontite. E o que causa essa periodontite? A bactéria que está na boca, ela entra pela corrente sanguínea e se espalha para alguns órgãos no corpo. Então, ela pode estar piorando a placa de ateroma, que ela vai agravar essa placa de ateroma, e pode causar AVC e infarto do miocárdio. Ninguém sabe, é muito pouco divulgada essa questão Aliás, extremamente importante. Isso se observa pelo que você falou, quando você vai passar um fio dental e ver que tem um leve sangramento. Isso. Não é uma coisa tão simples, merece um cuidado especial, então uma atenção especial. Além disso também, tem estudos recentes que já acharam as bactérias que são próprias da cavidade oral, dessa doença periodontal, em cérebros de pessoas com Alzheimer. Então, é um indício que também pode estar associado ao Alzheimer. E outra questão, também pesquisas recentes, seria a da doença autoimune. Porque a doença gengival ela é uma doença crônica. E isso pode também estar desregulando o nosso sistema imunológico, porque ele fica exigindo ali do sistema imunológico que ele cure aquela doença que está crônica ali. Isso vai aumentar as citocinas inflamatórias no sangue, que também pode disparar o agravamento das doenças autoimunes. Vocês viram que tem muito mais coisas que a gente deve se atentar,
ouvindo especialistas, né? Eu sempre defendo a importância da gente trabalhar, se orientar com especialistas. Então, nós temos o privilégio de ter no nosso condomínio uma dentista muito profissional, muito experiente, que trouxe para a gente aqui, nesse bate-papo aí, alguns alertas, como esse, por exemplo, que eu não tinha a mínima ideia, e você certamente também não acreditava que, ao perceber um leve sangramento quando você usa o fio dental, isso merece uma atenção redobrada. E uma dica também, que o fio dental a gente não deve só colocar entre os dentes e tirar. Você tem que ir dentro da gengiva ali, de um lado e do outro, e mais profundamente para tirar realmente o resíduo do alimento que fica ali dentro. Ou seja, não basta um só fiozinho dentro. Não é só um fiozinho enfiar e tirar e colocar. Tem que ir lá em cima, na gengiva, ou lá embaixo, descer para limpar bem profundo. Senão a placa bacteriana vai virar um tártaro. Outra dica importante também sobre a prevenção é as pessoas ficarem em alerta com relação à boca seca. Porque muitos medicamentos hoje em dia, principalmente as canetas emagrecedoras, que têm sido bem utilizadas, remédio de pressão alta ou ansiolíticos, remédios para depressão, também causa boca seca. E a saliva, ela é uma proteção para os dentes, para a língua, para a gengiva. Então, também pode aumentar o índice de cárie e doença periodontal, que é essa doença que eu acabei de mencionar, com relação à perda de dente, que pode levar a problemas maiores relacionados a problemas cardíacos e até relação a doenças como Alzheimer e doenças de autoimune. Aline, e a questão da escovação, né? Todo mundo acha que sabe fazer bem, mas parece que não é bem assim, né? Na verdade, tem uma técnica adequada para fazer a escovação. São algumas técnicas, eu particularmente gosto de uma técnica que você inclina a escova, a técnica de base, que a gente chama, que a gente inclina a escova a 45 graus em relação ao longo eixo dos dentes. E aí, pessoal, vai fazer logo uma consulta preventiva ou vai esperar as próximas dores? Aline, bom demais ter recebido você aqui no MajaCast. Os seus alertas aí servem para muita gente, né? Não esperar as dores ou os riscos, como ela acabou de descrever, acontecerem. Então, mais uma vez, Aline, te agradeço aí. Certamente os grupos de empreendedores Marajoara, e não somos os empreendedores, todos os que moram aqui, têm motivos para dar uma atenção especial à sua saúde bucal, à sua autoestima e à sua segurança em todos os sentidos. Eu que agradeço pela participação. Obrigada a todos, espero que eu tenha ajudado de alguma forma, com alguma informação. Com certeza, Aline. Obrigado. Até o próximo episódio, pessoal. Obrigado pela atenção.